Obrigado, doutor Quartiero. Nós vamos ficar com essas reflexões para os encaminhamentos. São reflexões muito fortes. Nós vamos ter que explorar esses aspectos, sim, no final, quando estivermos conversando sobre os próximos passos, porque hoje nós somos realmente dependentes de poucos países, da vontade política e da política de poucos países, isso é muito perigoso. E ele muito bem nos lembrou agora. Mas como nós estamos com o tempo bem curto, vamos chamar a Joelma imediatamente para iniciar a sua palestra sobre agricultura familiar, cooperativismo, agricultura familiar e produção de mel. Joelma, por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Joelma Nunes, como vocês podem ver. Eu vou falar um pouco da agricultura familiar, do cooperativismo e sobre a nossa produção do mel. Tu quer colocar aqui? Só pegando o gancho aqui também do nosso amigo palestrante que falou pela manhã, o Lívio, Uma coisa muito interessante que eu achei que ele falou, que o Brasil, ele disse, o Brasil é o almoxarifado, dos outros países, e eu também acredito nisso, porque nós produzimos uma matéria-prima aqui, fica aqui, mandamos para lá in natura, para voltar beneficiado para o nosso país, para a gente pagar um valor agregado para outros que não são nossos daqui do Brasil. E também quando ele fala do turismo, o turismo, como o professor falou, essa parte, nós precisamos conhecer a nossa história, falar da nossa história, porque nós temos um Pará rico, com paisagens maravilhosas, e não sabemos vender o nosso produto, não sabemos informar a nossa realidade do nosso local que nós moramos. Pode passar, Wander. Quem somos? Eu vou falar um pouco do cooperativismo, a questão apresentar através da nossa cooperativa Coprima, que é no município de Primavera. Nós somos uma cooperativa formada por agricultores familiares, organizado mediante conquista de terra para trabalhar depois da implantação da Votorantim mineradora no município de Primavera. A composição, nós iniciamos em 2013 com 35 agricultores familiares de Primavera, Capanema, São João de Pirabas e Quatipuru. Hoje, nós estamos com 74 cooperados, sendo que 15 são quilombolas da comunidade do Tipitinga, em Santa Luzia do Pará. Essa conquista foi há pouco tempo agora, nós conseguimos fazer uma parceria com essa comunidade que nos procurou, porque tem uma grande produção de farinha, de goma, e não tem como comercializar esse produto. Então, nós fizemos uma parceria de incluir eles na nossa DAP jurídica, hoje eles são cooperados da Coprima. Eu sou representante legal da cooperativa, sou Joelma Nunes. Eu sou técnica administradora, empreendedora social e apicultora. O cooperativismo, que é a prática que surgiu em 1844 e se tornou uma importante forma de associação, propondo diversas formas de trabalho associado como meio de alcançar objetivos comuns, sem distinção de raça, cor, gênero e circunstâncias, econômica ou social. O cooperativismo contribuiu para erradicar a pobreza em todo o mundo, e este modelo de negócio é a fonte de renda de mais de 1 bilhão de pessoas. Compreendeu a importância do cooperativismo? Para nós, foi muito difícil, no início, fazer com que esses 35 agricultores entendessem o que era o cooperativismo. Então, nós tivemos um trabalho muito grande e tivemos o apoio do SEBRAE, para que a gente conseguisse, pelo menos, capacitar e informar o que era, o que nós estávamos fazendo. Os 7 princípios do cooperativismo, eu digo que essa foi uma das cartilhas que alguns deles, quando recebeu a capacitação, entendeu o que era. Adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade.
essa intercooperação, para nós, Coprima, ela foi um ponto muito, muito importante, porque quando nós entendemos o que era intercooperação, é quando eu não tenho aquele produto e eu posso fazer a parceria com outra cooperativa, outra comunidade ou até outro empresário para que eu consiga dar um passo à frente no mercado. Então, isso aí, a gente teve um entrave muito grande, porque no nosso Pará, nós não temos a prática do cooperativismo. É difícil entender isso. Então, quando você pratica o cooperativismo, às vezes você é entendido de forma errada, que você está fazendo alguma coisa errada. Isso aqui deu um problema sério, nós fomos parar no Ministério Público, mas conseguimos resolver e sanar. Então, para nós, quanto cooperativa, a gente vivenciou alguns casos que a gente está dentro da lei, mas a gente não pode aplicar porque acha que está fazendo coisa errada, entendeu? Então, essa intercooperação, eu bato muito nessa tecla, e hoje nós temos duas intercooperações, com uma cooperativa e uma associação, na região dos Caetés. Quando fala da agricultura familiar, a agricultura familiar recebe o nome carinhoso justamente por ser um tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Ela é realizada por pequenos agricultores, normalmente da mesma família. O que é produzido na agricultura familiar? Uma das principais e mais importantes características da agricultura familiar é o que chamamos de policultura. Isso significa o plantio de diversos tipos de alimentos, diferente da monocultura, que foca na produção de um determinado produto. Necessidade de um espaço menor para produções agrícolas, menor utilização de tecnologia, principalmente para as irrigações. Fortalecimento dos vegetais, fornecendo maiores nutrientes. Alô? Combate natural e sustentável de pragas, doenças, ou seja, sem o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Proteção da fauna, flora, rios, por não realizar desmatamentos. Promoção de descanso ao solo, ao dar preferência à rotação de culturas. No Brasil, a agricultura tem uma maior importância. Para se ter uma ideia, 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro são fruto da agricultura familiar. E essa prática representa 77% dos empregos provenientes da agropecuária. Quando a gente põe essa diferença, nós praticamos isso lá na nossa cooperativa. A nossa cooperativa, quando ela iniciou com essa filosofia do PAS, que é Produção Agroecológica Integrada Sustentável, aonde a gente teve essas capacitações durante 3, 4 anos, que foi o início que nós levamos para fazer a constituição da cooperativa, e, nesse meio tempo, a gente conseguiu, junto com o apoio do SEBRAE, introduzir esse projeto com o apoio da empresa Votorantim, na época que nós conseguimos uma parte, pode-se dizer que foi o termo de cooperação técnica da empresa, foi que ajudou a gente conseguir a se manter com uma estrutura de sistema de irrigação, plasticultura, né, sistema de irrigação, e os poços artesianos. Então, quando eles iniciou o projeto, eles praticaram isso aqui. Isso foi feito do início. Então, o que eu vejo aqui, o conhecimento é que é o fruto do negócio. Então, se eu dou conhecimento para aquele produtor e ensino ele a produzir de forma sustentável, eu tenho como fazer com que ele consiga se sustentar sem ficar dependendo do assistencialismo. Porque o grande problema, quando entra na cooperativa, o cooperativismo do assistencialismo, eles confundiam. Eles achavam que na cooperativa, a cooperativa ia ter que dar para eles os insumos, semente, entendeu? Então, quando teve o início da contrapartida, que quem vai manter isso? Quem vai pagar? Vamos ter que pagar energia. É assim que terminar. Dá o início, né, como se fosse o fomento, e treinamos eles para que eles conseguissem depois andar com as próprias pernas. Então, a cooperativa, a Coprima, ela conseguiu fazer esse processo. Na produção de mel, então, a nossa produção, as principais cadeias produtivas que nós temos, que praticamos na cooperativa, são a agricultura, apicultura, avicultura, piscicultura, suinocultura e outros. Esses outros, a gente coloca aqui, a gente tem as hortaliças, né, e tem alguns serviços também de assistência técnica que nós fazemos com os nossos parceiros, que são alguns cooperados que nós temos com uma graduação de engenheiro agrônomo, geólogo, e a gente também presta esse serviço. Aqui onde vocês podem estar vendo lá é o galinheiro, a criação de galinha caipira, ali a produção de mel,
Esse nosso mel envasado aqui, que pode até ser esse aqui, que o meu colega já colocou aqui, né? Tá? Esse mel nosso aqui, da nossa região, ele é mais clarinho, porque nós chamamos que ele é da florada do mangue, considerado 100% orgânico, porque não tem uso de agrotóxicos. Como ele fica muito próximo do mangue, os apiários, as abelhas vão polinizar, pegar o néctar dessas flores. Isso já foi feito uma análise, né? Então, ele deu 100% de pureza. Infelizmente, a gente ainda está no processo ainda de ter a legalização da Depará, que por isso que esse produto ainda não está indo para o supermercado. Nós vendemos nas feiras locais, no consumidor final, e também para as instituições de compras públicas, como o PA, o PNAE, nós conseguimos vender. E também temos os compostos, que são o xarope de 5 ervas. Também tem o xarope de jambu, mas eu não trouxe. Esse aqui é o mel com própolis, que a gente vendeu muito na época da pandemia. E a nossa cadeia produtiva, como eu falei, ó, o coentro, o mel composto, macaxeira, cebolinha, alface. Nós temos também o frango com a galinha caipira, banana e pepino. Pode passar. O potencial da produção do mel no Pará, o Brasil é o 11º produtor mundial de mel, com uma produção estimada em quase 46 mil toneladas em 2019. Essa pesquisa foi a última que nós tivemos do IBGE, né? E está entre os maiores exportadores do mundo, com um produto muito apreciado pelo mercado internacional. A produção paraense ainda é modesta e representa apenas 1% de toda a produção nacional. Dados do IBGE mostram que o Estado produziu 670 mil quilos desse produto em 2019, o que corresponde a 65% da produção do mel e de toda a região norte. A atividade é desenvolvida majoritariamente pela agricultura familiar e movimentou cerca de 9 milhões no Estado em 2019. Ser produzido na Amazônia, ao mesmo tempo... Alô? Ser produzido na Amazônia e, ao mesmo tempo, promover serviços ambientais, potencializa a agregação de valor e diferencia o mel e derivados produzidos no Pará, deixando-os mais competitivos, é o que aporta os apicultores da região. Essa rota do mel que eu coloquei aí, essa é uma rede de arranjos produtivos locais associada à cadeia produtiva estratégica, fomentada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e parceiros, para promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. Quando eu falo dessa questão da Rota do Mel, a Rota do Mel é vamos dizer que é um projeto, né, que o governo está desenvolvendo agora, justamente para tentar resgatar essa produção, porque nós somos considerados no Pará como os meleiros, porque nós produzimos 5, 10 toneladas de mel, enquanto que os outros estados produzem 20, 30, 40 toneladas, e eles compram esse nosso mel. Só que, para o IBGE, não aparece o nosso mel. Por quê? Porque nós não temos agroindústria, onde pode beneficiar esse mel para ter essa análise, né, do IBGE do que a quantidade. Mas o Pará, ele tem uma grande produção de mel, só que não está registrada por conta disso que eu falei para vocês. E nós temos um grande pasto apícola, só que acaba os produtores, os apicultores da nossa região, produzindo pouco pela questão do mercado, que aí quem produz no anonimato não aparece. A Coprima desenvolve trabalhos voltados para a cadeia produtiva do mel. Hoje conta com 30 apicultores do município, onde oferecemos vários serviços na área apícola, tais como, hoje nós temos o mel, o pólen, extrato de própolis, os compostos de ervas, vendemos enxames, instalamos apiário, meliponário, com assistência técnica voltada para a apicultura. Essa que eu acabei de falar agora, nós já estamos fazendo a implantação de alguns apiários, algumas pessoas que querem iniciar na apicultura. A gente faz o orçamento, né, e dá assistência técnica para que esse apicultor comece de forma correta, né, com as práticas de bom manejo na produção. E essa questão dos extratos de própolis já é um subproduto, né, das abelhas. Nós temos o mel, temos os extratos de própolis, temos o pólen e ainda temos a geleia real. Então, esses são produtos que a gente pode estar vendendo além do mel, basta que a gente consiga ter mais assistência técnica e investimento nessa cadeia produtiva do mel. Os principais mercados que nós fornecemos hoje, nossos principais mercados são o PAA, que é compra institucional, o PNAE, que é merenda escolar,
Feira da Agricultura Familiar, que fica na Parque do Itinga, no Ideflor, Feira da Redistu, que fica em Salinas, que é um ponto turístico, né? E Feira da FENCOP, que é o OCB, que essa feira é anual, que é feita na Estação das Docas, é organizada pelas cooperativas o SISCOP, o Sistema de Cooperativa do Pará. E essas caretas brasileiras que eu coloquei aqui, a da Arquidiocese da Castanhal, é um processo que venda direta, que eles fazem doação de cesta básica. Então, nós vendemos o produto do agricultor através dessas parcerias para que a gente consiga fazer com que esse produto também tenha um outro mercado. A CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e os nossos parceiros principais são a Votorantim, o SEBRAE, o Sistema OCB, ali o Estado do Pará, que seria a SEDAP, o SENAR, o ICESPA, o Instituto, que também é apoiador de vocês aqui, da DEPA, e o Sistema de Abastecimento, que é a CONAB. A sustentabilidade, nossa política de sustentabilidade, eu diria que, na parte econômica, é realizar parcerias para garantir a venda da produção dos cooperados. Na social, é difundir os princípios cooperativistas, realizar parceria com entidades sociais que possam desenvolver apoio às famílias dos cooperados. Onde vocês estão vendo essas fotos, lá, ali são ações justamente voltada pela questão do Instituto Votorantim, aqui, ó, a cesta básica, aqui a Caritas Brasileiras, que comprou essa cesta básica para doar para a comunidade. E esse ticket alimentação aqui da Votorantim também foi uma conquista, que a empresa está no nosso município e nós fazemos com que ela faça a parte social dela. Esse kit aqui de alimentação foi na época da pandemia, nós conseguimos esse ticket para ser doado para as famílias, no valor de R$150 de alimento. E a parte ambiental, eu diria que a produção é 100% agroecológica. E essas fotos que vocês estão vendo são as feiras que nós participamos estaduais, na FAM, que foi no parque lá no Mangá, e essas outras aí foi na FENCOP. E essa sigla que vocês estão vendo aqui embaixo, escrito PAZ, ó, essa aqui que foi a PAZ, Produção Agroecológica Integrada Sustentável, que foi criado um projeto voltado, que o SEBRAE desenvolveu exclusivo para atender essas 35 famílias que iniciaram na época da cooperativa. Agregação de valor para os cooperados, participação de comissões estratégicas no município como da Educação e na Saúde, única cooperativa no Pará com assento na Associação Paraense dos Apicultores, cabeça da economia solidária da Recosol, prestação de conta transparente com base na prática de boa governança. Essa agregação de valor para os cooperados são a prática da governança que nós fazemos a gestão da cooperativa. Nós tentamos incluir alguns cooperados como representantes nos conselhos municipais do município. Para os parceiros, a abertura, estamos abertos para a realização de pesquisa técnica e científica, participação de nossos cooperados e produtos nas feiras e eventos, prestação de conta transparente com boas práticas de governança, instituição reconhecida como selo de utilidade pública e social. Esse selo de utilidade pública, eu posso dizer que foi uma necessidade da cooperativa buscar essa certificação como utilidade pública, justamente para ter acesso aos outros mercados estadual, porque a gente acabava ficando travado por questão burocrática do Estado, e essa questão também da abertura da realização de pesquisas técnicas, é aquilo que o professor, eu queria até reforçar que o professor falou, não adianta você ter o título de vários artigos, inclusive nossa cooperativa, ela tem vários artigos publicados em revista internacional e está engavetado, como ele falou. Nós somos agroecológica, ainda não conseguimos selo de agroecologia, não tem nossos produtos. Aí adianta, pesquisa, e está lá a pesquisa, feito, publicado, e a gente não tem acesso a essa certificação. Para os nossos clientes, a nossa satisfação é que os produtos são 100% de base ecológica, sem adubo químico prejudiciais à saúde, preservação do meio ambiente, sem desmatamento para produzir, empreendimento solidário, beneficia mais de 150 pessoas ligadas à agricultura familiar e fortalece a economia local e etc. Além dessa economia solidária, a gente faz parte da economia solidária do Estado do Pará, que nós fizemos uma parceria.
mês passado numa caravana, visitando isso aqui, para implantar esse modelo lá numa associação de mulheres do mel. É um projeto que tem dado certo. E nós envolvemos o jovem, né, onde esse jovem faz algumas trilhas e visita outros meliponários. Esses jovens são filhos dos apicultores, filhos de produtores da cooperativa. E as mulheres, o intuito desse projeto é fazer com que essas mulheres, para ter o empoderamento de justamente elas não dependerem só da renda familiar do esposo, para que elas possam também ter uma renda para a subsistência, e a apicultura está dando esse resultado. Aqui a gente consegue vender esses enxames, elas já tem algumas que já estão vendendo os enxames, que estão com 3 meses no projeto. E a questão da produção do mel dessa abelha aqui, ele é pequeno, mas é um mel mais caro. Para vocês terem uma ideia, custa em torno de R$80 a R$100 o litro desse mel, porque ele é um mel diferenciado, ele é um mel mais pode-se dizer, ele tem mais uma ardência, né? Ele não é tão adocicado. Nossas considerações finais. Nos colocamos à disposição para prestar outras informações por telefone, WhatsApp, e-mails. Estamos abertos para receber a sua visita aos nossos cooperados. Aceitamos convite para participar de feiras e eventos que possamos difundir o trabalho dos nossos cooperados. Contem sempre com a Coprima para expor apresentações nos eventos sobre agricultura familiar, agroecologia, cooperativismo e etc. No honra em poder participar sempre. Aprendemos mais quando trocamos conhecimento. Esse é o nosso objetivo, Coprima de ser. Passa aí, Júnior. Breno. Eu gostaria de agradecer o convite, né, daqui da DEPA, para fazer essa palestra e dizer para vocês que nós estamos abertos aos visitantes que querem nos visitar. E uma das coisas que a gente estava falando aqui sobre essa questão justamente de engessar, como nosso colega falou, a questão eu sou a favor também que seja o setor privado, seja contratado. Eu vou dar um exemplo de um setor lá na região dos Caetés, que é chamado o Hospital Regional dos Caetés. O atendimento era totalmente diferenciado do SUS que a gente é acostumado. E eu perguntei, eu queria conhecer o diretor desse hospital, que eu achei o tratamento totalmente diferente. O atendimento, entendeu? Chegava realmente na pessoa, no cliente do SUS. E aí eu descobri que o hospital estava justamente sendo administrado pelo setor privado. Então, aí a gente vê o resultado. Só, não me alongando mais um pouquinho, a questão que eu falo também, nós temos um problema muito sério no Estado, que é a questão da Emater. A Emater, pelo que eu percebo, ela está treinada para engessar, para que esse pequeno agricultor não cresça. Então, chama-se DAP, é um documento que é a Declaração de Aptidão, Declaração Familiar do Agricultor. Essa declaração, ela expede um valor que o agricultor pode comercializar. Então, o técnico, semana passada, ele me disse, então, aumentou, o governo federal aumentou esse valor para 40 mil, ele valia 20 mil, ele podia vender só 20 mil durante o ano. Ele aumentou esse valor para 40 mil, e ele está colocando na minha cabeça que eu não tinha que deixar o agricultor vender esses 40 mil, eu tinha que deixar ele vender os 20, porque senão ele ia sair justamente da renda baixa, né? Então, ele ia perder o Bolsa Família. Então, é aquilo que essa política nós temos realmente que mudar, nós precisamos de políticas públicas voltadas para esse setor, porque o agricultor familiar, ele também é do agro, ele pode ser grande, entendeu? Então, ele está engessado ali, ele está treinado para ficar ali, sempre como pequeno, sempre ganhando pouco. Então, essa é a mensagem, e podem contar conosco, e a gente tem que cada vez mais fortalecer a direita, porque eu também já fui da esquerda, e digo para vocês, são os falsos profetas, que eles diziam, faça o que eu mando e não o que eu faço, porque eles são treinados para fazer massa de manobra, né? Porque eu me lembro que ele dizia, faz isso, eu digo, mas eu não vou fazer, porque você está fazendo outra coisa. Então, a gente tem que se unir e dizer que aqui eu já participei de várias palestras, de vários fóruns, de várias audiências públicas, e essa é a primeira que todo mundo ficou na segunda parte. Os palestrantes fazem a palestra e vão embora. Quando chega para apresentar a última palestra, não tem mais ninguém no auditório. Então, todo mundo aqui está de parabéns. Eu quero agradecer e dar os parabéns pela organização do evento.